Ai ai, mais um dia de vídeo. Opa, tudo bom contigo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são seus pronomes? Talvez você tenha respondido com ele, dele ou ela, dela. Mas se você respondeu com elo, delo ou elx, delx, ou seja, em pronome neutro, dá uma olhadinha nesse vídeo, porque é justamente dele que nós vamos falar hoje. Meus amigos, hoje é dia de falar do problema do pronome neutro. Salve pessoal, tudo bom com vocês? Eu obviamente espero que sim. E se você não me conhece, eu sou o Dani. E vamos falar de um assunto polêmico nas interwebs. Caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, viva numa caverna no Himalaia e não saiba o que é o famoso pronome neutro, deixa eu te dar uma breve noção. Pronome neutro, neolinguismo, linguagem neutra e por aí vai, é o nome da adaptação da língua portuguesa a pessoas não binárias. Binário, na linguagem de programação, são os códigos 0 e 1 que constituem o sistema. Nesse contexto, binário é tudo aquilo que se divide em dois, e se tratando de sexo, masculino e feminino. Uma pessoa não binária seria aquela que se identifica com ambos ou com nenhum dos dois sexos binários. O pronome neutro supostamente nasceu no intuito de inclusão daqueles que não se sentem confortáveis nem com os pronomes masculinos e nem com os femininos. Primeiramente, foi tida a ideia de substituir o O e A pela consoante X. A ideia não vingou pelo fato que sistemas de leitura para pessoas com deficiência visual não conseguem realizar a leitura de consoantes assim. E também porque, vamos combinar, né? Falareux é uma desgraça. Aí surgiu a ideia de trocar as vogais dos pronomes pela vogal U, assim resolvendo o problema de leitura dos sistemas e da pronúncia. Esse tipo de pronome neutro é o mais abundante e prevalece até hoje. Tá, mas por que particularmente eu acho que tem algum problema com o pronome neutro? Primeiramente, vamos para a principal coisa que dificulta essa mudança. O pronome neutro é muito mais escrito do que falado. Isso praticamente é uma gíria da internet e só. Dificilmente as pessoas usam isso presencialmente, ainda mais no dia a dia. O segundo ponto o pronome neutro é uma gigantesca mudança gramatical, uma vez que altera a formação de frases que teriam que ser muito bem pensadas e regradas para fazer um mínimo sentido. Frases que se baseiam em meu, seu ou nosso, por exemplo. Isso dificulta o aprendizado desse novo pronome para pessoas que já foram alfabetizadas e também para aquelas que estão em processo de alfabetização. A língua, por normalmente buscar facilidade e objetividade, é muito mais propícia a encurtar ou perder palavras, tornando-se mais fácil de alguma maneira. Uma prova disso são os diversos acentos, pontuações e letras que caíram em desuso ao passar dos anos, como PH no lugar de F, hífen em algumas palavras e a famosa trema, que simplesmente caiu em desuso, ninguém mais usa ela. Por isso, é muito mais fácil para uma língua perder regras do que implementar novas. Fora que em 2009 houve uma mudança gramatical para sistematizar todas as línguas derivadas do latim, o que, caso o pronome neutro fosse oficializado, teria de acontecer de novo. Esses foram só os problemas gramaticais. Os problemas sociais são ainda mais extensos. Dentre eles, entra o fato de que a maioria das pessoas que defende o pronome neutro usa ele para tratar com desconhecidos, sendo que, nesse caso, é muito mais fácil perguntar antes qual pronome a pessoa utiliza. Simplesmente chega e pergunta: "Ei, fulano, quais os pronomes que você quer que eu use com você?" Viu como é muito mais simples do que mudar toda a gramática? Para pessoas que não se encaixam em nenhum dos sexos, é mais fácil decidir qual dos dois pronomes te agradam, ou então dizer que a pessoa pode usar os dois se ela bem quiser, como é o caso de pessoas que eu conheço. É uma pergunta simples e te poupa de criar toda uma nova regra de pronomes. Outra coisa que me deixa bastante irritado são pessoas que te obrigam a usar essa linguagem. Vamos combinar, tudo aquilo que tira o seu direito de escolha é opressivo e com certeza não está certo. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: pronome neutro ainda está errado. Você goste ou não, não é algo oficializado pela gramática. Escrever uma redação com pronome neutro, do mesmo jeito que escrever uma redação com gírias, é algo totalmente errôneo. Por ser uma linguagem na internet que foge da norma padrão, usa quem quer e quem se sente confortável. Se você usa essa linguagem e se sente confortável assim, que bom pra você, cara. Eu particularmente não uso e não gosto. E acredito que tira completamente a beleza de um texto. Seja na leitura, na
poesia ou coisas do gênero. Para mim existem formas muito mais eficazes de combater o preconceito e incluir pessoas de gêneros diferentes. Afinal, eu acho que não adianta muito mudar nossa forma de falar se não mudarmos nossa forma de pensar e principalmente a de agir. Não adianta falar elo e continuar sendo preconceituoso. Na minha visão, se você quer demonstrar inclusão e fazer com que alguém se sinta acolhido, você faz com ações e não com palavras. Por último, porém não menos estúpido, tem as pessoas que cometem o erro de usar pronome neutro no pressuposto que a língua portuguesa é sexista. Isso se daria ao fato de que a forma de se dirigir às pessoas sem especificar os seus gêneros fica no pronome masculino. Por exemplo, a palavra todos, que não especifica o gênero daqueles que estão sendo citados, sendo supostamente neutra, que também acaba terminando em pronome masculino. Porém, isso se dá pelo fato de que nós herdamos nossa língua do latim, em que haviam 3 pronomes, o feminino, o masculino e o neutro. Porém, as mudanças de tempo e região do latim para o português, o pronome masculino acabou fundindo-se com o neutro, fazendo com que se utilizasse esse como pronome neutro. Porém, o pronome feminino foi mantido, para dar um tratamento especial e específico às mulheres. Então não, a língua portuguesa não é machista por manter a generalização no pronome masculino. Para terminar e não me estender muito mais, eu só digo que, para mim, o pronome neutro é algo particularmente não necessário, uma vez que é possível neutralizar a frase de outras formas mais eficazes sem alterar a gramática. Como mandar bom dia pessoal, ao invés de bom dia a todos, por exemplo. E de modo geral, não acho uma prioridade neutralizar a língua, uma vez que a forma que se trata uma pessoa é muito mais importante do que quais pronomes usar com ela. Há outras formas de preconceito muito mais importantes, que precisam de muito mais atenção do que uma discussão besta como essa. O pronome neutro é uma ideia interessante, mas por enquanto não passa de uma ideia, com uma execução que tem muito a desejar. E ela está completamente apoiada em militantes do Twitter. Com essa combinação, tem tudo para ser só mais uma coisa horrível que proveio do Twitter para atazanar a nossa vida. Qual é, gente? Aprender português já é tão difícil, ainda tem que dificultar tudo mais um pouco. Encerrando, se você usa pronome neutro, saiba que eu respeito totalmente sua escolha. Afinal, quando é para falar de forma informal, você pode falar do jeito que você quiser. Mas quando se trata de mudar a gramática, o buraco é um pouco mais embaixo. De todo modo, foi só a minha visão sobre uma discussão meio difícil. Se você concorda com algo que eu disse, ou quer debater, ou simplesmente discorda de tudo que eu falei, comenta aí. Eu vou adorar te escutar e entender o seu ponto de vista. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, e que a última coisa que eu quero é uma briga baseada na ignorância. No mais, eu agradeço se você ouviu isso até aqui. E espero que tenha gostado do vídeo. Um abração. Até a próxima.